Bom dia, pessoal. Vamos começando a nos ajeitar aqui para poder falar um pouquinho hoje sobre o treino com as crianças, com os jovens, ou seja, treinamento esportivo na infância e adolescência. Então estamos chegando devagarzinho, eu vou me acomodar enquanto vocês se acomodam aí. E uns 2 minutinhos aí para que o pessoal vá entrando na nossa live, tá? Eu estou aqui, primeiro eu vou me localizar aqui dentro da página da Sport Training, onde nós temos o nosso trabalho todo divulgado e colocado à disposição de vocês, tá? E principalmente dentro do curso que eu quero comentar com vocês daqui a pouco. Mas enquanto a turma vai chegando aí, quero dizer para vocês que é um prazer muito grande poder, num dia como hoje, sábado, perto da hora do almoço, sei que tem gente aí se preparando para comer uma feijoada, pessoal do exterior que daqui a pouco está chegando com a gente, se já não tiver, e falar daquilo que me parece hoje muito, mas muito importante na nossa área, que é falar do esporte com as crianças, né? Às vezes a gente concentra muito no esporte de alto rendimento e esquece realmente de falar com as crianças. Então vejam vocês, os conteúdos são muitos, eu quero discutir com vocês isso um pouco depois, mas evidentemente aqui nós estamos falando a primeira pós-graduação em treinamento esportivo na infância e adolescência, tá? Passando para vocês toda a estrutura do curso, conteúdo, professores, vocês vão entrar na página depois e vão poder desfrutar disso tudo. Mas mais um pouquinho, como é que está a entrada do pessoal? Tá bacana? Podemos começar. Tá? Podemos começar a bater um papo aí sobre treinamento esportivo na infância e adolescência? Com certeza. Bom, pessoal, as perguntas vocês vão deixando no jeito aí, e de tal maneira que eu vou responder algumas perguntas, evidentemente, porque são tantas as perguntas quando a gente fala de crianças, de jovens, né, que não é fácil. Nós passaríamos o dia aqui falando sobre isso. Mas qual é a preocupação que eu tenho tido nesses últimos, principalmente 10 anos? As nossas crianças desapareceram do esporte. As nossas crianças estão fazendo outras coisas. As nossas crianças viraram verdadeiramente sedentários na origem da palavra. Ou seja, as crianças estão em jogos eletrônicos, as crianças estão curtindo outras coisas, o esporte não está fazendo parte da vida dessas crianças. Então, com o passar dos tempos, eu tenho a impressão, e isso, claro, a opinião de cada um de vocês pode ser diferente, mas eu quero contar da minha, né? Eu acho que o modelo esportivo, ou o modelo com que a gente sempre utilizou para desenvolver essas crianças no esporte, ele está superado. Nós precisamos inovar esse modelo. Nós precisamos de um sistema esportivo que inove esse modelo. E isso, evidentemente, claro que nós precisamos do apoio da ciência acadêmica nos direcionando, nós precisamos. Mas a primeira coisa que a gente precisa é entender que isso não está funcionando direito mais. Começar esse tipo de discussão. Vocês sabem que eu não sou muito frequente aqui no Instagram, no sentido de lives, nada, porque eu sempre preciso de um tempo maior para estudar e poder vir aqui colocar as ideias, que as ideias estão fundamentadas na literatura internacional, no que a gente tem pesquisado. Claro, a nossa experiência nunca vai ficar de lado. Mas o primeiro ponto que eu acho que nós precisamos clarear para nós é o que é esporte. Ainda está confuso isso para nós. O conceito, nem estou buscando conceito acadêmico, mas precisamos ter um conceito do que é esporte, porque praticar esporte, nós usamos assim, olha, meu filho pratica esporte. O que é isso? Então, esporte, na verdade, é a grande área. É a grande área. Ou seja, esporte é um conceito de espontâneo, um conceito de ser esportivo que eu estou fazendo, é gostoso, é meu lazer, jogar o tênis no final de semana, levar meu filho para poder nadar, por exemplo, junto com o filho na piscina, né? Então, o praticar esporte, a palavra esporte, é uma coisa esportiva, espontânea, que pode ser feita de diferentes formas. Se a gente for mais justo um pouco aí na literatura, nós vamos ver o seguinte, que o esporte tem 2 caminhos. Quais são os 2 caminhos? Esporte oficial, são todos os esportes que têm regra, regido pelas regras internacionais, e nós temos os esportes não oficiais, que é aquele que você cria, você inventa. Vou jogar peteca, vou jogar
jogar um futebol adaptado, 1 contra 1, 2 contra 2, 10 contra 10, enfim. Então você tem a linha do esporte oficial, do esporte não oficial. E vejam por que eu estou contando isso para vocês. As perguntas que me aparecem sempre são, por exemplo, com que idade que a criança deve praticar esporte, deve iniciar a prática do esporte. Então veja bem, esporte é a grande área. A pergunta me parece com que idade que as crianças devem começar a praticar alguma modalidade de esporte, porque ela vai começar por alguma modalidade de esporte. Então o esporte se evidencia na prática pelas suas diferentes modalidades, oficiais e não oficiais. Ponto. Tá? Então jogar peteca como vocês jogam aí em Minas Gerais, né, não é um esporte oficial para o Comitê Olímpico Internacional, mas é uma modalidade de esporte. O voleibol é uma modalidade de esporte oficial, mas ela também pode ser praticada de forma não oficial. Eu mexo na regra, eu coloco menos pessoas na quadra, mais pessoas na quadra e está tudo certo. Se essa pergunta é quando iniciar o esporte, e nós estamos entendendo as diferentes modalidades de esporte, então a gente começa a se localizar. A criança, quanto mais cedo ela buscar uma modalidade de esporte ou uma prática esportiva, melhor dizendo, melhor é. Não tem confusão. O problema é que nós precisamos entender o que seria uma prática esportiva, o que seria uma prática de atividade motora, o que é um processo de acervo motor, de intelectualidade motora, ou seja, aprendizado de movimentos, não confundir isso com a sistematização do treinamento. A partir do momento que eu seleciono uma única modalidade, eu sistematizo, a criança todo dia faz a mesma coisa, etc. Tal, me parece que nós estamos botando um conteúdo inadequado naquele momento da criança. Então, provavelmente, esse modelo nosso que nós chamamos de escolinhas, escolinha de futebol, escolinha de futsal, escolinha de natação, é um modelo que nós precisamos rever. Nós precisamos agradar mais essas crianças, nós precisamos desenvolver o gosto de maior quantidade de crianças e nós precisamos ajudar essas crianças a desenvolver a sua condição motora antes de começar a praticar uma modalidade especificamente falando, que aí seria a sistematização, seria o treinamento. Então, que idade? Aos 3, aos 4, aos 5, aos 6, aos 7, aos 8 anos de idade, aos 10, qual é o problema? Podemos iniciar a prática esportiva, não necessariamente tentar fazer campeões mirins, mamadeira, fraldinha, como eu vejo aí. Então esse é um processo complicado. Quando eu coloco isso nos cursos, nas discussões acadêmicas, os colegas da nossa área colocam o seguinte: professor, mas existe um modelo de competição e nós precisamos treinar para o modelo de competição. Então esse é um outro problema que nós temos que modificar. Então, a forma com que eu vou iniciar essa criança deve ser de maneira lúdica, recreativa, em forma de lazer, e sem se preocupar se a bola está caindo na cesta, se a bola está batendo dentro da quadra do vôlei, se ele tem força ou não tem. Não precisa nada disso. Nesse momento é vivência de movimento. A minha formação, por exemplo, como professor de educação física, é uma formação de uma escola mais antiga. Então ela é uma formação que tem um teor muito técnico. Então, ao estudar ao longo desses anos todos, que nós vamos perceber que aquele teor técnico ele tem o seu espaço e o seu momento na formação de um atleta. Mas ele não pode, não deve ser exatamente no início como está acontecendo em muitas situações. Hoje eu tenho visto, vou usar o exemplo do futebol, onde eu estou fazendo bastante pesquisa nesse momento. O futebol, ele quer crianças cada vez mais jovens dentro do clube treinando. Sub-7, sub-8, sub-9, competições oficiais. Meu Deus, é muito cedo. O corpinho dessa criança ainda não tem nada a ver com as histórias dos estudos acadêmicos de treinamento esportivo. O corpinho dessa criança tem a ver com aquilo que nós chamamos de recrear, aprender. Você sabe que nós estudamos, hoje há duas áreas de estudo muito sensacional, né? Dentro da nossa grande área chamada esporte e educação física, que é o desenvolvimento motor e a aprendizagem motora. Eu estimulo, ele vai se desenvolvendo e vai aprendendo. Cada um vai aprender num nível diferente, porque isso depende de uma série de fatores.
do ambiente que ele vive e depende, evidentemente, do que ele traz de hereditariedade, de herança genética. Todos podem aprender tudo em termos de atividade motora. Alguém vai aprender com nível superior, outro com nível inferior. Isso é de cada um de nós. Agora, não é justo nós atropelarmos esta etapa de estimulação motora, do desenvolvimento motor, da aprendizagem motora. Essa história de nós irmos trabalhar já a capacitação motora, que aí entra na sistematização do treinamento, dizer, ele tem que ser forte, ele tem que ser veloz, ele tem que ser ágil, aí é um outro momento. Então, iniciar de uma forma muito tranquila. Outra coisa que sempre me perguntam é o seguinte: quais são as etapas a seguir? Existem estudos, nós já publicamos uma série de materiais, tem até aqui na minha mão, o último manual que eu acabei de publicar, vocês vão encontrar na página da Sport Train, manual pequenininho, simples, aqui com menos de 80 páginas, onde a gente discute isso, exatamente as etapas. As etapas têm que ter um certo direcionamento. O direcionamento que sempre a gente tem procurado buscar é realmente o desenvolvimento motor, a maturação biológica do jovem, para entender qual o conteúdo a colocar em cada etapa. Mas a priori os estudos usam como base a cronologia, a idade do jovem, né? E a partir da idade você consegue ter divisões, vamos chamar assim, na história do crescimento e desenvolvimento motor. Então, por exemplo, nós estamos falando de jovens aí com menos de 6, 7 anos de idade, bacana. Nós estamos falando numa etapa de oportunização motora. Deveríamos o Estado, o município, pessoal, criar uma situação para que todas as crianças nascidas nesse país, seria no mundo, mas vamos falar nesse país, para que todas elas tivessem acesso a alguma atividade esportiva. Eu uso a palavra atividade esportiva. São oriundas dos esportes, sim, mas dos esportes não só oficiais, de qualquer tipo de esporte. Do remar, do nadar, do equilibrar, de tudo. Então seria uma etapa de oportunização motora. E isso aí tem seu limite, seu momento, porque a fase sensível de desenvolvimento motor mostra que até mais ou menos por volta aí dos seus 11, 12 anos, é um momento muito importante para o aprendizado. Só vai aprender se ele viver, então eu tenho que estimular de forma diferente. Então me parece que não bate com a nossa prática. Porque quando nós criamos uma escola específica, por exemplo, de judô, de ginástica, ele é específico, só faz o judô, parece que nós atropelamos essa etapa. Ele vai aprender as habilidades do judô, ele vai se desempenhar no judô, mas ele não tem um arquivo motor rico, inclusive para ajudar e melhorar a qualidade das habilidades no judô. Então isso é vocabulário, como se fosse estudar realmente português. Eu preciso ter um amplo vocabulário, preciso aprender palavras, e vou aprendendo palavras depois de conjugando frases, né, bonitas, corretas, de alto nível. Então o esporte é a mesma coisa, nós estamos falando de vocabulário motor. Então se nós colocamos uma escolinha e só damos o judô, ou só damos o futsal, ou só ministramos qualquer que seja a modalidade para ele, nós vamos restringir esse vocabulário motor. Ele pode fazer resultado, como ocorre na nossa prática, ocorre. Mas nós não sabemos o quantos que não chegam a um resultado mais significativo por não ter tido a oportunidade de ter vivenciado de forma diferente diferentes atividades esportivas. Agora, gente, a partir aproximadamente dos seus 12 anos, vamos lá, 10, 11 anos, tem que entrar na especialização inicial. O que é a especialização inicial? Começar a ensinar as modalidades. Realmente nós precisamos entrar nas modalidades. Então o conteúdo se modifica. Aí eu vou entrar com o conteúdo das habilidades motoras específicas da modalidade. Ainda sem querer melhorar a potência, a força, porque ele tem menos de 12 anos de idade. 12 anos de idade seria um limite para começar a pensar nisso. Mas agora é a hora de melhorar a tomada de decisão da criança, é hora de você criar complexidade nas execuções motoras, é juntar habilidades motoras, o correr com o saltar com fazer rolamento e etc. Por quê? Porque agora nós vamos buscar as regras, a complexidade do esporte.
Então vamos apresentar o esporte coletivo para a criança, vamos apresentar o esporte individual, vamos ver o interesse dela, não só o dispositivo corporal, e começar a caminhar para o ensino da modalidade, ou de 2, 3 modalidades. Então aí nós já estamos falando de uma faixa 11, 12, 13 anos de idade. A partir de 14 anos, pessoal, a especialização ela já toma certa profundidade. Né? Vocês vão ver que nos meus artigos eu escrevo especialização profunda. E não escrevo isso sozinho. A gente foi buscar isso na literatura internacional, nas nossas experiências, nos laboratórios de pesquisa de universidades muito fortes nessa área, principalmente a experiência nossa do leste europeu. Então isso está muito bem estudado por autores há muitos anos. Quer dizer, então a partir de 12, 13 anos de idade, nós entramos na especialização chamada profunda, onde realmente eu já decidi qual é a modalidade, ele já está selecionado, já está identificado. Agora nós vamos para o aperfeiçoamento, começamos a aperfeiçoar. É um desenvolvimento de alto rendimento, vamos chamar assim. Quer dizer, pivô no basquete, nadador de 100 metros, nadador de 100 metros. Já identificamos características mentais, já identificamos características morfológicas, já identificamos características de habilidade motora, e principalmente características biológicas, que aí as ferramentas que se tem hoje são muitas. A ciência hoje nos traz muito caminho para isso. Então, pessoal, veja bem, até esse momento, a minha colocação, ao resenhar um pouco sobre a ciência acadêmica, de uma maneira, aqui num bate-papo mais informal, é tentar mostrar que o modelo de escolinha fechada que nós utilizamos não dá. Agora, nós vivemos num mundo capitalista, a escolinha precisa ganhar dinheiro, os pais precisam colocar as crianças para fazer alguma coisa, os pais não têm esse conhecimento que nós estamos discutindo aqui agora, e os pais matriculam na escolinha aos 3, 4 anos de idade e acabou. Às vezes o pai matricula uma criança numa escolinha, por exemplo, de natação, e essa criança pode ter um potencial extraordinário se ele for oportunizado, por exemplo, na ginástica, no basquete, no esgrima, mas se ele nunca viveu, ele nunca vai aprender. Nós só aprendemos aquilo que nós vivemos. Eu não vou aprender a falar inglês se eu não tive estimulação de inglês. Não vou aprender a falar alemão se eu não tive estimulação de alemão. Não vou aprender a virar a piroleta para frente se eu não fui estimulado para virar a piroleta para frente. Então, o que eu quero dizer para vocês é o seguinte: esse modelo de escolinha nós vamos mudar. Como que nós vamos mudar? Culturalmente, nós estamos acostumados com a palavra escola, escolinha. Escolinha é uma palavra muito pejorativa, né? Mas vamos lá, com a nossa escola de esporte. Vamos continuar com ela. Agora, eu tenho que entender o seguinte: eu sou proprietário de uma escola de futsal. Eu sou proprietário de uma escola de basquete. Eu preciso entender que a criança que chega lá aos 6, 7, 8, 9, 10 anos de idade, ela não é atleta de futebol nem de basquete. Ela é uma criança. Então, essa escola, numa metodologia organizada, ela tem que ter um primeiro momento nessa faixa etária mais jovem, onde ela tem que ter uma metodologia de oportunização motora. Ela tem que esquecer nesse momento que aqui eu estou dentro de uma escola de esporte, específico do futebol, do basquete, mas chegou uma criança, então eu tenho que abordar ele como criança. Eu tenho que ter uma metodologia de atividade motora, de oportunização motora, de estimulação motora, o nome seja lá o que for. E entender que essa criança tem que fazer de tudo e não somente o que reza as habilidades da modalidade. Também as habilidades da modalidade. E isso vai até por volta dos 10 anos de uma forma geral. A partir daí, as habilidades são específicas. Então você está dentro da escola de futebol, vai ensinar futebol para essa criança, mas você vai começar a ensinar, exigir habilidades específicas com uma base neuromotora extraordinária. Então essa criança precisa jogar xadrez, essa criança precisa dançar, as crianças precisam rolar para frente, rolar para trás, lançar bola de todas as formas, chutar bola de todas as formas, equilibrar-se de todas as formas, fazer movimentos com amplitude de todas as formas. Ela precisa nadar, ela precisa ter sensibilidade de espaço, tempo, ela precisa equilibrar no ar, no chão, de todas as formas possíveis. Olha como nós precisamos criar esse professor na nossa vida. Os professores estão muito técnicos. Nós precisamos criar um professor de atividade motora. Pode ser que muitos de vocês que estão me vendo aqui sejam um grande talento nessa área e nunca foram estimulados para isso. Estimulados sempre para ensinar a técnica de uma modalidade. Bom,
Por outro lado, também não estou me incriminando quem está fazendo as habilidades de uma modalidade. Entre não fazer nada que se faça uma modalidade. E pessoal, isso é um papo que vai muito longe. Eu sei que vocês têm muitas perguntas. Por exemplo, como controlar o volume do treino dessas crianças? O volume é fácil de controlar. Esquece os estudos do alto rendimento, que mostra volumes que levaram os caras para o pódio e tal. Vamos pensar nesse momento, sabe no quê? Num volume de atividade semanal, num volume de atividade diária que seja prazeroso para as crianças. Enquanto você está conseguindo estimular a criança na prática e está tendo prazer, felicidade, alegria, vai embora. Seja seus 20 minutos, 30 minutos, 40 minutos, as crianças têm muita energia. É só ter o cuidado de entender que a minha atividade motora ela tem que ser de intelectualidade motora. Ela não tem que ser de busca de rendimento neuromotor. Força, potência, exigir essas coisas. Nosso negócio é apurar a precisão, melhorar a destreza, ou seja, a agilidade da criança, fazer a criança pensar rápido, com estímulos sonoros, com estímulos visuais, mudando o exercício a cada minuto, utilizando a inteligência das crianças para criar exercícios, criar brincadeiras, dar tarefas motoras às crianças. Pô, isso seria assim, sabe? A gente chamar uma aula vou chamar de educação física, de educação motora, me parece que é até muito mais interessante, mas de educação, de estimulação motora seria espetacular, pessoal. Veja, um modelo que para fazer isso não basta só seu talento, para fazer isso precisa estar planejado. Se nós não tivermos planejamento, nós nos perdemos nos elementos de trabalho. Uma coisa é eu ter uma aula com ênfase em equilíbrio, uma coisa é eu ter uma aula com ênfase, por exemplo, em lateralidade, uma coisa é eu ter uma aula com ênfase, por exemplo, em flexibilidade, né? Então, uma aula com ênfase em precisão de membro superior, precisão de membros inferior, quer dizer, então nós precisamos de um planejamento, isso facilita muito esse trabalho. Então veja você o seguinte, por enquanto não falei de alto rendimento, nós estamos falando de como preparar o jovem para o alto rendimento. E uma pergunta que sempre me fazem aqui na internet, eu tenho aqui em Londrina também um programa de rádio de utilidade pública para a sociedade, eles sempre me perguntam, só será campeão quem nasceu geneticamente bem dotado? Olha que pergunta espetacular. A ciência precisa responder isso melhor. Se nós pegarmos a literatura aí de 20 anos para trás, você vai ver que o peso grande das escritas dos autores é que será o grande campeão quem nasceu dotado geneticamente. Bom, eu já estou fora dessa discussão. Eu estou em outra discussão. Qual é a discussão que eu coloco? Quem é dotado geneticamente? Como descobrir isso? Não tem mágica. Nós ainda não conseguimos saber pelos cromossomos quem é diferente e quem não é. Nós temos algumas potencialidades biológicas que se diferem, que a gente tem estudado isso para criar, inclusive, tecnologias para avaliar isso. Mas o que eu quero dizer para vocês é o seguinte, só tem um jeito de nós sabermos quem tem potencialidade genética. Nós temos que oportunizar as crianças a fazer práticas, a ter práticas. É na prática que vai fluir. Vai fluir e não rapidamente. Que rapidamente flui o potencial, por exemplo, as características fisiológicas, por exemplo. Um garoto mais resistente, um garoto mais rápido, um garoto mais potente. Isso é parte do potencial. Bacana, já é um requisito. Mas o quanto ele utiliza isso, com que qualidade ele utiliza essa força, essa velocidade nas habilidades motoras. Então nós precisamos apresentar as múltiplas inteligências motoras, práticas motoras para ele, para que realmente eu consiga identificar, nossa, a genética dele flui mais aqui ou mais ali. Ponto. Mas no momento, no esporte mundial, a gente tem visto, principalmente em esporte coletivo, campeões que não apresentam uma genética tão favorecida. Mas campeões que foram preparados pela ciência do esporte. Hoje a tecnologia, o conhecimento dos treinadores, conhecimento dos cientistas, é possível transformar alguém que não tem tanta genética num grande atleta. Tá? As interferências de treinamento, de alimentação, os controles que se fazem hoje, é possível você ser um campeão sem grande genética. Ah, você vai ser
um extraterrestre, um Isambolt da vida, aí precisa somar os fatores. Precisa somar a genética, precisa somar o conhecimento, precisa somar o ambiente que ele vai viver, que é o ambiente do treinamento, e aí você vai ter o desvio padrão. Mas eu tenho a impressão que nessa sociedade brasileira, com mais de 220 milhões de habitantes, nós devemos ter muita gente com potencial para o esporte, muita criança. Só que se a gente não oportunizar elas, nós nunca vamos saber. Vai ser sempre tentativa e erro e vamos acertar um de vez em quando. A gente brinca, né? Quando a gente fala de... Eu sempre brinco com o pessoal do futebol. Eu digo, olha, na minha opinião, faz uns 20 anos que a gente não acha um grande potencial no futebol. Aí eles falam, mas quem que foi o último e tal? Então eu brinco sempre dizendo, independente de polêmica, eu sempre digo, eu acho que o último craque realmente que nós fizemos para valer, foi o Neymar. Porque eu estou falando de habilidades, tá? Habilidades motoras. Evidentemente, um craque não se faz só com habilidades motoras, precisa de outros comportamentos, etc, etc tal. Mas para mim foi o último. Daí para frente fizemos excelentes jogadores, mas já não com essas características de Ronaldinho, Gaúcho, Ronaldo Fenômeno, Neymar e outros do passado que eu passaria o dia aqui enumerando para vocês. Ou seja, o que aconteceu? O craque da atualidade mudou a escala. Na minha opinião, caiu a escala de habilidade, de intelectualidade motora. E não é possível que nós não temos isso no Brasil. Só que nós precisamos de metodologias que facilitem isso. Essa ideia de ser muito precoce no treinamento não facilita isso. Muitas crianças são atropeladas e ficam na história. Tanto é que em diferentes modalidades, nossos estudos aqui têm mostrado, a gente tem publicado isso em diferentes materiais, né? Tem aqui um outro material, um outro livro também que eu discorro bastante sobre essa situação, tá? Dizendo o seguinte, mostrando que grande parte das crianças ou dos nossos juvenis que praticam diferentes modalidades no Brasil, eles são mais maturados. Significa que nós estamos selecionando um garoto mais forte, mais potente de início, não estamos dando a oportunidade dele maturar no ponto de vista das habilidades motoras. Então olha pessoal, que caminho. A gente poderia aqui, eu estou com o meu suporte aqui, a Dahara está ali de olho, né? Não sei se tem alguma pergunta, pelo menos, porque eu posso responder uma ou outra pergunta, né? Por enquanto não, mas pode perguntar, pessoal. Então, pessoal, se tiver alguma pergunta aí, lança, que ela faz a pergunta aqui e eu respondo para vocês, porque é muita coisa para a gente falar sobre isso, né? Talvez alguns dos professores convidados para pós estejam aqui. Se você puder chamar, pedir para eles me chamarem aqui para participar, dar uma palhinha, entrar aqui contigo. Professor, se tiver alguns professores, professor, por que nós estamos fazendo esse bate-papo para vocês? Deixa eu contar para vocês. Numa iniciativa inédita, pela primeira vez no país, um órgão do Estado-Maior, que é o Comitê Brasileiro de Clubes, resolveu, tá, fazer o primeiro curso oficial de pós-graduação na infância e adolescência. Então é o pós-graduação em treinamento esportivo da infância e adolescência, que é uma inteligência do Comitê Brasileiro de Clube que nos convidou, juntamente com um grupo de professores, e nós vamos pela Sport Training, que é o nosso Instituto Sport Training, nós vamos coordenar essa pós-graduação oficial no Brasil. Então a gente está fazendo esse bate-papo, para que isso não fique somente com os treinadores ligados ao Comitê Olímpico, mas convidando todos vocês. Daqui a pouco eu mostro para vocês como é que vai ser tudo isso. E nós temos um grupo de professores extraordinários que vão participar. Eu procurei selecionar professores estudiosos em cada ponto desse que nós estamos discutindo. É uma pós online, então eu vou explicar no final. E vocês poderão participar todos, de qualquer local do país. Mas se tiver algum professor aí, quem está aí? Tem uma pergunta. Qual é a Personal pergunta? Chico perguntou: o que acha da detecção de talentos no futebol? Boa! Olha que tema. Por isso que vai ter que ter após mesmo. Nós precisamos de muito tempo para isso. Deve ser Chico, deve ser Francisco, né? É Chico. Então vamos lá. Professor, deixa eu contar uma história para você. Você está levantando uma situação que é um tema dos mais polêmicos, entre aspas, e dos mais estudados em algumas regiões do mundo. 79% ou mais dos estudos sobre seleção de talento foram feitos por europeus.
Nós temos um percentual muito pequenininho de estudos sobre seleção de talento feito na América Latina e especificamente na América do Sul, quase nada. A América do Sul tem repetidos estudos internacionais. Agora veja lá, isso foi um problema para nós, porque nós ficamos atrás nessa linha de estudo dentro da nossa área. Sabe o que aconteceu? Tinha tanto talento nesse país há anos atrás, que bastava o nosso olho olhar na quadra e destacar os melhores e a coisa foi acontecendo. E o mundo não tinha essa quantidade de talentos. Então o mundo lá fora foi obrigado a estudar isso com muita profundidade. Porque por eles não terem a quantidade de talentos que nós tínhamos, nem a prática natural que nós tínhamos no esporte, eles tiveram que estudar isso em laboratórios e trouxeram isso para o campo prático e se desenvolveram. Então hoje nós falamos em modelo matemático de seleção de talento para cada tipo de modalidade. Porque veja bem, essas baterias de testes que nós temos, professor, nós medimos lá, medimos os meninos na escola, por exemplo, tá? Aí o menino é rápido, o menino é forte, o menino ele tem boa agilidade, ele é alto, ele é potente. Poxa, achei 5 meninos potentes numa escola de 1000 que eu avaliei. Beleza. E daí? O que você vai fazer com isso? Qual é a modalidade que eles têm talentos? Porque tudo isso que eu falei, agilidade, velocidade, potência, rapidez, força, inteligência motora, isso hoje é necessário para todas as modalidades praticamente. Então hoje nós falamos em seleção de talento, nós temos que falar em modelagem da modalidade. Então os estudos mais recentes mostram que eu preciso conhecer muito bem o modelo da elite, quem são os melhores atacantes do futebol do mundo, quem foram ou quem são os melhores laterais do mundo. Quer dizer, quando eu pego lá os 100 melhores goleiros do mundo nos últimos tempos e faço um design mental, neuromotor, biológico e comportamental deles, eu vou ter qual é o modelo dos melhores do mundo. A partir daí, nós estratificamos, voltamos para trás, e aos 12, 14 anos nós precisamos buscar indicadores que estão mais próximos desse modelo. Aí nós estamos falando em talento. Essa ideia de olhar no campo e selecionar só o que dribla bem, me parece que nós estamos fazendo uma seleção de talento utilizando de recursos muito ainda distantes dos estudos intelectuais. Hoje a neurociência mostra para nós a atividade cerebral do jovem. Então hoje você começa a selecionar o talento esportivo pela potencialidade psicológica e biológica e depois motora. O contrário do que nós fizemos a vida toda. Então isso aí vai ser um bloco de estudo dentro da nossa pós-graduação, tá? Onde vocês vão poder se aprofundar mais, conhecer quais são esses modelos, de que maneira que você entende o que é um talento motor e a diferença de um talento para uma determinada modalidade como é o futebol. Então eu vou ficar nisso, porque senão realmente a live vai acabar tendo que me aprofundar aqui na modelagem do futebol. Tem outra pergunta? Tem, do José Luiz Lima. No futebol, a redução dos espaços comunitários, campos de várzea e na escola estão diretamente relacionados à detecção de talentos? Como solucionar isso? Está. Vou dizer para você por que está. Porque a seleção de talentos só pode começar pela oportunização motora. Então, quanto mais locais, quanto mais estrutura nós tivermos para praticar o esporte, nesse caso para praticar o futebol, maior vai ser a possibilidade de aparecer o talento. Agora, não basta só isso. Nós precisamos entender o seguinte: há anos vem se dizendo o seguinte: nós precisamos de grande quantidade de pessoas praticando para tirar o talento. Se isso fosse uma verdade, os países pequenininhos não tinham talento no futebol ou em qualquer outra modalidade. Não se esqueça que nas últimas 2 Copas do Mundo nós fomos convidados a sair da Copa pela Bélgica, por exemplo. Então, se você viu a quantidade de população da Bélgica, é nossa, não? Nós fomos convidados a sair da última Copa do Mundo pela Croácia, por exemplo. Então, se nós vemos o tamanho da Croácia e dos nossos estados, não vou nem comparar ao Brasil, então a quantidade de pessoas nesses países que praticam modalidades são bem menores. A quantidade nossa, principalmente nessa modalidade que você está falando, meu grande amigo, é muito grande. Nós temos hoje, o último dado que eu tive, a informação recente, ela não dá para bater o martelo,
mas estamos falando que nós temos por volta de 75 mil escolas de futebol no Brasil. Isso é um absurdo, é um negócio maravilhoso. É muita criança praticando futebol. Nós estamos produzindo muito pouco talento. E outra, essa produção não dá para esperar para chegar lá no alto rendimento e a gente vê a fragilidade como nós estamos vendo nessa última semana, por exemplo. Uma fragilidade geral. Então eu sempre digo o seguinte, esse é um processo, tá? O espaço é necessário, você tem razão, mas ele não é tudo. O que nós precisamos são de metodologias, conhecimento de causa, procedimentos para a gente realmente facilitar o aparecimento do talento. E nós precisamos ter banco de dados, nós precisamos ter controles, nós precisamos ter uma bateria de testes de talentos no esporte, de uma forma geral, nas diferentes modalidades, nacional, para que todos sigam o mesmo caminho. Então você vê que é um momento que eu estou gritando a todo ponto nesse país que nós precisamos nos organizar. E por sorte nossa, agora o Comitê Brasileiro de Clubes tomou a primeira iniciativa. Antônio, então vamos tornar todo esse conhecimento mais unificado através do apoio à graduação. A partir daí vamos dar um passo para frente. Esse povo que fizer apoio à graduação, a gente começa a colocar dentro de uma metodologia. Então aí estou feliz com essa iniciativa do Comitê Brasileiro de Clubes. Mais alguma? Mais uma, do fisiologista Alexandre. Como resolver o problema da idade relativa no futebol? Olha, Alexandre, você como uma pessoa que gosta da fisiologia, evidentemente que você tem tido acesso a diferentes estudos. É uma preocupação muito precoce que nós temos com relação à idade relativa e tal. A gente precisa acompanhar tudo isso. Mas num primeiro momento, Alexandre, eu vou dizer para você, nós falando de crianças, de jovem, sub-10, sub-9, sub-11, sub-8, deixa a criança em paz. Não vamos nem nos preocupar com isso. Deixa a criança praticar, deixa fluir. Deixa a coisa acontecer, deixa ele aprender, porque no aprendizagem motor ele vai mudando o tempo todo, vai mudando. Uma criança que às vezes você fala, nossa, coitadinha, esse não tem domínio de nada. Daqui a pouco começa a aparecer as coisas. E outro que tem um domínio extraordinário, daqui a pouco você começa a perceber que não cresceu, não produziu. Mas é uma preocupação, precisa ter crianças de todas as idades praticando, nós precisamos dar um tempo um pouquinho mais, para depois entrar nessa conversa aí da idade relativa, que é um ponto específico que a gente precisa discutir com calma. Próximo? Se tiver... Tem mais umas 4 ou 5. Então, André Rodas, 77. Professor, estou iniciando no mundo do treinamento. Estou estagiando com a modalidade natação. Teria algum conselho para minha jornada no mundo do treinamento desportivo? Se você está iniciando, veja bem, vamos primeiro, o que é o treinamento esportivo? Olha que área legal que você está assumindo. Treinamento esportivo é uma área estratégia. Quem é o grande especialista em treinamento esportivo? Veja que interessante. Normalmente, nós damos esse certificado de especialista em treinamento esportivo para o treinador de esporte. Agora, veja bem, conhecer o treinamento esportivo, ela não é uma matéria única, específica, com fórmula. O treinamento esportivo é uma junção de conhecimentos. Para você ser um grande especialista em treinamento esportivo, você precisa conhecer algumas áreas com mais profundidade e outras ter noção do que existe. Mas, por exemplo, fisiologia, funcionamento do corpo das pessoas em movimento. Você precisa estudar, que é a fisiologia do esporte, a fisiologia do exercício. Agora, só vai ter fisiologia, só vou ter aparelho respiratório, só vou ter lactato, só vou ter a frequência cardíaca alta se existir o quê? O movimento corporal. Qual área que estuda o movimento? Biomecânica. Agora vamos lá. Me movimentei, sei movimentar, sei a técnica da corrida, sei a técnica do salto, sei a técnica do arremesso da bola no basquetebol. E isso provoca um funcionamento no meu corpo totalmente diferente do estado em repouso. Então eu preciso entender o que ocorre. Agora tem o metabolismo no meio. Qual é a recuperação? Qual é a carga fisiológica? Quanto tempo demora para voltar ao treino? Então nós estamos falando de biomecânica, fisiologia e bioquímica. Essas três você tem que abraçar ela para sempre. E agora, claro, conhecimentos necessários que você vai precisar na psicologia,
na nutrição, na neurociência, na medicina, mas são conhecimentos complementares à sua área de formação. Mas essas três, vai nessa. E se você trabalha com criança, vai ler o desenvolvimento motor. Eu preciso entender tudo do desenvolvimento motor para trabalhar com crianças da infância e adolescência. Tem mais? Tem mais. Então vamos lá, hoje é o dia das perguntas. Tá legal, participação bacana. Do Wilson Matias. Professor, parabéns pelo trabalho. Se é necessário uma variabilidade do repertório motor, por que não ensinar atletismo na infância? Boa! Tu está falando uma coisa bacana. Vamos lá. Vamos colocar o atletismo de um lado e vamos colocar, por exemplo, o basquetebol do outro lado. Veja bem, se você só ensinar basquete para ele, num primeiro momento, parece que ele está tendo uma variedade de ações motoras muito rica. Mas se você continuar dando basquete para ele segunda, quarta, sexta, uma semana, 2 semanas, 5 semanas, 6 semanas, vai chegar um momento que o seu repertório do basquetebol, ele é fechado. Porque ele é um repertório de habilidades motoras para o basquetebol. Então ele não tem amplitude para o desenvolvimento motor de excelência. Ponto. Agora vamos para o atletismo, que é o que você falou. Se nós utilizarmos o atletismo, veja que coisa interessante. Corridas, saltos, né? Então nós estamos falando de corridas, estamos falando de saltos, estamos falando de lançamentos, estamos falando de arremessos. Então nós estamos falando de uma série de movimentos muito diferentes, e principalmente as corridas, né? Deslocamento aí, que faz parte de muitos esportes. Mas se você parar para pensar, se eu utilizar somente o atletismo, eu ajudo no repertório motor, ajudo, mas ele também terá o seu limite. Porque no atletismo eu corro para frente, no atletismo eu não corro para trás, no atletismo eu não corro de lado, no atletismo eu não corro de forma sinuosa. Então já começou a limitar a aprendizagem motora para outros esportes. Como ainda é jovenzinho e nós não sabemos qual a modalidade, então o atletismo já tem uma gama maior de movimentos. Mas ainda falta muito. O atletismo não tem rolamento para frente, não tem parada de mão, tá? O atletismo não tem a intelectualidade de se dominar bolas, por exemplo, precisões de bola com o pé, com a mão e etc, etc. Tal. Então, meu amigo, o atletismo é um ponto importante e eu tenho que buscar no atletismo, no basquete, no handebol, no polo aquático, na natação, no xadrez, as diferentes atividades esportivas e montar minha aula. Aí vai ficar muito rico, tá? Mas entre não fazer nada, o atletismo é espetacular para o início do desenvolvimento motor. Veja se tem mais pergunta aí. Tem mais e adivinha de quem? Do Alexandre Santana. Esse tá em todos. Tudo bom? A dúvida dele é: de que forma a nova realidade das crianças de hoje em dia, digo, no sentido de estar fora das brincadeiras de rua e muito envolvida em tecnologia, está atrapalhando o desenvolvimento dessas crianças para o esporte? Muitos, Alexandre, muito. Se as crianças estão sentadas na cadeira, grande parte do seu dia, seja nos seus estudos normais, né, o estudo oficial, e as crianças saem de casa e sentam no computador para continuar os estudos e depois para brincar, para pesquisar, o movimento corporal das crianças no mundo inteiro diminuiu em percentuais altamente significativos na última década. Ou seja, crianças que nasceram há 10 anos, que hoje têm 10 anos de idade, são crianças totalmente diferentes de crianças que nasceram há 30 anos atrás. Se nós pegarmos as crianças de 10 anos, de 30 anos atrás, comparar as crianças de 10 anos de agora, nós vamos ver uma diferença de resposta motora muito grande. Então veja que interessante o seguinte, isso tem atrapalhado muito. Então, ainda nós não temos uma fórmula, os cientistas ainda não têm a fórmula. Tem-se muita especulação de que maneira, por exemplo, que o governo, que o Estado maior, então eu falo de município, de Estado, a nossa área, os nossos estudiosos, vocês que estão aí na periferia do trabalho, que são os mais importantes de todos, que é o que estão na beira da piscina, da quadra, do campo, qual é a maneira que nós vamos propagar a atividade física, o esporte para as crianças, para a gente combater essa passividade que a tecnologia vem trazendo. Uma das coisas está sendo usar a própria tecnologia de uma forma ampliada
para que as crianças, ao ver movimentos na tecnologia, possam realizar esses movimentos. Jogos, né? Assistindo tecnologia, imitando movimentos em jogos eletrônicos, coisa. Isso tem que ser, daqui a pouco tem que se transformar em competições, que aí sim as crianças vão colocar a tecnologia gigante na frente, vão imitar a tecnologia e vão ter que fazer aqui para bater recordes, coisas dessa forma. Então são tudo, isso aqui tudo é especulação que eu estou falando nesse momento. Mas nós precisamos criar uma forma. Hoje, realmente, as nossas crianças perderam o movimento, a tecnologia está nos vencendo, porque a educação física e o esporte ainda não está usando a tecnologia para o contrário, para fomentar a prática de movimentos corporais. Tem pergunta mais aí? Tem, talvez seja um pouco mais aprofundada, a gente tem pouquinho tempo. Daí Vamos nessa daí, a gente... Tem mais 3. Vamos lá. Vamos lá. Vou responder as 3. Desomorei, não sei ler exatamente o nome dele. Sim. Desomorei. Falando especificamente sobre tênis, o Gustavo Kuerten foi o último atleta que alcançou nossa melhor colocação. De que forma poderemos repetir esse mesmo resultado com as novas gerações? Veja bem, essa é uma discussão muito dura. Você está colocando uma questão difícil, mas que precisa ser respondida. Nós tivemos realmente do Gustavo para cá, agora que começou, parece que despontar esse menino aí do Rio de Janeiro de maneira extraordinária. Mas veja que lacuna, quanto tempo demorou, um absurdo. Isso daí dá um sentido de incompetência para nós. Com tanta gente jogando tênis, uma lacuna tão grande para a gente ter alguém entre os 10 do mundo aí com certa frequência. Então vamos lá, como é que eu vejo isso? Primeiro, o modelo com que levou o Guga a aparecer e virar o ídolo que ele virou para a nossa sociedade foi um modelo utilizado lá atrás que não funciona mais hoje. O modelo hoje precisa ser atualizado devido a todos os problemas que estão aparecendo. Então, como é que eu vejo isso dentro da ciência acadêmica? E discutia isso ontem até numa mesa que eu estava, como banca de um doutorado de uma professora que está estudando a metodologia por remo. A professora Letícia, que hoje já é uma doutora, se tornou doutora ontem à tarde na Unicamp. O que eu quero dizer para vocês é o seguinte: nós precisamos mudar o modelo de iniciação esportiva. Essa discussão é uma discussão ampla, viu? Por que ampla? Porque, veja bem, nós precisamos mudar desde as primeiras intervenções. Onde é que a criança começa tudo isso? Aos 6 anos na escola. Então, esse conteúdo desenvolvido na escola precisa ser rediscutido. Nós estamos tentando, de certa maneira, fazer esporte na escola. É muito difícil. A escola está atropelando a etapa. A escola lá dos 6 anos de idade, 7, 8, 9, 10 anos de idade, é hora de preparar o jovem para fazer o esporte. Futuramente esse esporte, futuramente que eu digo, depois dos 10 anos, esse esporte pode ser feito na escola. E pode ser feito no clube também. Mas antes nós precisamos dessa preparação. Então o modelo de iniciação esportiva no tênis, o modelo de iniciação esportiva no esporte brasileiro precisa mudar. Essa a ideia principal dentro do que você está falando. Claro que estou falando em linhas gerais, a gente pode falar em metodologia, em procedimentos, em controles, em banco de dados de informação. Gente, enquanto o esporte, as modalidades do Brasil não tiver um banco de dados para a gente saber o que está acontecendo, tudo que nós sugerimos em termos de intervenção é empírico. A gente experimenta para ver o que vai dar certo daqui 5 ou 6 anos, então estamos sempre perdendo tempo. Vamos ter que diagnosticar, vamos ter que entender quem são essas crianças, como eles estão, o que eles pensam, o que eles querem, para que a gente veja de que forma intervir. Então nós precisamos de um estudo mais profundo sobre isso. Mas vamos começando por aqui, por uma pós-graduação que vamos discutir isso. Certo. Vamos responder essas duas e vamos caminhando para o final, senão a gente vai cansando essa turma aí, né? Isso aí. Só um comentário aqui do Rubens Shelbel. Sim. Professor, o talento hoje está mais abrangente. Hoje o talento não é só habilidade, o talento é disciplina, o dinâmico, o tático. O Brasil ainda não entendeu isso. Na verdade é o seguinte, você sabe o que acontece? Nós temos todos esses indicadores que você está falando.
mas eles ainda não estão organizados, com pesos, com prioridades para selecionar o talento, né? A disciplina, você pode desenvolver ela para o indivíduo talentoso na parte motora ou não, né? Porque isso é uma questão mais comportamental e tal, a gente pode. Agora você tem razão, tá? O que é um talento com inteligência para tática, por exemplo, no polo aquático? O que é um talento com inteligência tática, por exemplo, na ginástica rítmica? São coisas diferentes, são modelos diferentes. Nós precisamos ter esses modelos. Hoje nós temos mais de 1000 universidades de educação física no país que pode nos dar esses modelos. A gente está um pouco distante, nós estamos um pouco perdidos. Às vezes vocês estão lá na prática, é longe do centro acadêmico, o centro acadêmico longe da prática, então a coisa não está fechando. A gente acaba usando muita informação do exterior, que são pesquisas boas, sensacionais, mas são feitas com outro cliente. Né? Quando eu digo outro cliente, com outra amostragem, com outra cultura. Mas você tem razão, nós precisamos juntar tudo isso, porque não é só habilidade motora. Muitos habilidosos lá na infância não chegam no alto rendimento, porque faltam outros aspectos os quais você está chamando a atenção. Eu vou ler só mais duas e daí você diz pra gente se vai ter essa resposta na pós. Tá bom, vamos juntos. Primeiro o professor Marcelo Dimmer, pedindo para fazer um paralelo entre idade cronológica, maturação biológica e fases pubertárias. É um assunto que vai ser tratado na pós, professor? Vai ser tratado. Bom, então vamos lá. Nós estamos falando de idade cronológica, estamos falando da idade do passaporte. Estamos falando de maturação, né? Então, vamos lá. Vários estudos utilizam a idade cronológica como uma direção, tá? Mas a gente tem medido isso frequentemente nos nossos trabalhos práticos, né? Utilizando de algumas tecnologias, de alguns protocolos, e a gente vê que às vezes você tem garoto de 12 anos de idade que já tem uma maturação de 15. Às vezes ele é talentoso, mas ele já está maturado. O quanto ele vai desenvolver aí é muito pouco. E às vezes eu tenho o mesmo garoto da mesma idade, de 13 anos de idade, com a maturação de 13 ou de 14. Ou uma maturação, sabe, muito próximo do cronológico. Às vezes ele não apresenta ainda uma habilidade motora tão sensacional, mas ele ainda, por não estar maturado, ele tem muito a desenvolver. Eu preciso dar oportunidade para ele, segurar ele um pouco mais, ter estratégia para poder melhorar ele e esperar ver o pico de desenvolvimento dessas habilidades, dessas potencialidades motoras. Então realmente é um problema. Se você seguir o cronológico só, a possibilidade de você errar é muito grande. Mas se você tiver o cronológico como uma linha tênue e você for controlando maturação, já melhorou. Então o que precisa é qual é o protocolo o qual eu vou verificar o desenvolvimento do talento. Eu aprendi uma coisa com o leste europeu. Eles estudam muito genética. Eles gostam muito do desenvolvimento biológico do atleta. Porque eles não têm tanto talento. Então se eles errarem, eles não vão ganhar medalha. O que eu aprendi com eles? Ter calma. Seleção de talento não se faz em corte transversal. A bateria de teste, esse é talento, esse não é talento. Isso é um assassinato de talentos. Tá? Então, a seleção de talento se faz num processo de longo prazo. Qual é a melhor faixa etária? Está entre 10 e 14 anos. Bater o martelo aos 12 anos é mais assertivo do que bater o martelo aos 11 ou aos 10. Então, essa bateria, onde eu vou ter que estar analisando a cronologia, a maturação, o potencial biológico e o desenvolvimento das habilidades motoras, tem que acompanhar o garoto pelo menos uns 2 anos. Dos 11, 13, dos 12, 14, por aí. Aí é a hora. Porque daí para frente é especialização. Então, acho que é dessa maneira aí, né? Tem alguma coisa mais que a gente possa finalizar? Tem o Igor. Acho que essa vai ser a última, que ele mandou faz um tempo, tá? Ok, Igor. Igor Pacheco, professor de Educação Física, disse: professor, daria, por exemplo, para pegar uma modalidade, colocar um leque de repertório motor dentro dessa modalidade, aí até 10, 12 anos, para fazer uma coleta de dados e direcionar para outras modalidades?
Olha, se você... Essa é uma discussão interessante. O pessoal aqui na América do Sul tem me falado isso. Tá? Outro dia, num curso de mestrado no Uruguai, houve essa discussão em sala de aula. Pô, vamos selecionar uma modalidade e dela a gente acrescenta outras coisas em cima e ela vai ser o centro da coisa. Eu acredito que você tem razão quando você fala na nossa cultura. Como a nossa cultura é de modalidade, talvez você ter uma escola de uma determinada modalidade, por exemplo, você ter uma escola de futsal, você trazer, não abrir mão do seu futsal, mas somar outras atividades esportivas dentro. Isso já melhora muito o que nós estamos fazendo hoje. O que eu me refiro aqui é ter uma etapa única de múltiplas atividades esportivas. Ou seja, essa etapa acompanhando o desenvolvimento motor, estou falando aqui em faixa etária para te dar uma ideia. Mas, por exemplo, 10 anos menos, 9, 8, 7, eu vou até os 6 anos. Aí antes de 6 anos pode? Pode. Mas antes de 6 anos ele não está na escola oficial ainda. A partir do momento que ele chegou na escola oficial dos 6 aos 10 anos, são 4, 5 anos de atividade motora generalizada. Depois nós vamos para as modalidades específicas. Não tem jeito. Você tem escolinha aos 3, 4, 5 anos de futsal ou qualquer outra modalidade, ok. Usa a modalidade como centro da coisa e acrescenta atividades esportivas. Já é um modelo diferente. Tá? E isso aí é só ter calma. Você vai ver em 4, 5, 6 anos a diferença de resposta motora dessas crianças. Então, olha, eu acho que nós vamos encerrar, né? Para não atrapalhar muito. Não sei se tem mais alguma pergunta, mas eu tenho alguns avisos para vocês. Tá? Chegou a hora dos avisos. Na verdade, se a gente puder rapidamente, papum, responder algumas dúvidas sobre a pós-graduação, seria ótimo. Então posso dizer primeiro? Por favor. Estamos com a pós-graduação em treinamento esportivo infância e adolescência, onde esses assuntos todos vão ser discutidos. Pessoal, eu estou me doando para essa temática. Vocês sabem que eu trabalho sempre na ponta de cima com os atletas de alto rendimento. Mas o que está acontecendo é o seguinte, nós não vamos conseguir, nem eu, nem meus colegas, nem vocês, ganhar mais medalhas mundiais se a gente não mudar nossa iniciação esportiva. Só vai ser campeão lá na frente se nós tivermos uma iniciação esportiva realmente muito bem feita. Porque dos 16 anos para frente, pouco melhora o atleta. Nós só potencializamos o que ele melhora aqui. O professor Valdomiro está por aqui. Será que ele dá uma palavrinha? Dá tempo? Professor Valdomiro, entra aí, meu querido. Professor pedagógico da pós-graduação. Professor Valdomiro é doutor em pedagogia do esporte da Universidade Federal. Já mandei o convite. Apareceu homem. Professor, não me deixa sozinho aí nessa live, que eu estou falando da nossa pós-graduação. E é muito bacana que você também faça o convite pessoal. Se apresenta aí, por favor. Aí, professor? Tá aqui. Pode falar, professor. Bom dia, treinadores e treinadoras do nosso querido Brasil. Que nem dizia o professor Roberto Paes, brasilidade neles. Com os conhecimentos que o professor Antônio Carlos trouxe para a gente aí nesses últimos 20, 30 anos, nós fomos ampliando e agora estamos juntos nesse curso com vocês. Contamos com a presença de vocês para que vocês possam... 10% que vocês conseguirem adquirir de tudo isso vai transformar a iniciação esportiva, vai transformar a especialização esportiva. E o que o professor Antônio Carlos acabou de falar, sem uma iniciação esportiva ampliada, variada, com muito repertório motor, muito domínio do corpo em todas as modalidades, fica muito difícil depois esse corpo ele se especializar na otimização que a Argentina jogou contra o Brasil. Vocês viram a quantidade de movimento que eles fazem em pouco tempo, ocupação de espaço, domínio, inteligência, e nos esportes individuais é a mesma coisa. Então, Antônio, sim, gratidão pelo convite de trabalharmos juntos, junto ao CBC, a Sport Training liderando isso aí. Tenho certeza que a gente vai contribuir muito com o esporte brasileiro na formação. E eu estou vendo que a Daniela está assistindo a gente aqui. Dani Melo, querida, grande abraço, especialista na tecnologia que vai nos ajudar. Grande abraço, Antônio, grande abraço a todos vocês. Grande abraço. Escuta, a professora Daniela está aqui, eu não acredito. Ela está aí. Apareça, professora. Fala com a gente. Professora, você é uma convidada especial. Vai falar de tecnologia na infância e adolescência. Vai ensinar essa turma aí como linda, querida, parceira de trabalho. Cheguei agora aqui no hotel.
Correndo para falar com vocês, gente. Cheguei, deixa eu soltar o cabelo, me ajudar a me ajeitar. Tudo bem, professora? Olá, queridos! Que live maravilhosa! Que live incrível! Professora, eu não tenho esse domínio de live que você tem, mas hoje eu me dispus a vir conversar com essa turma, porque nós estamos, professora, com o nosso curso de treinamento esportivo na infância e adolescência, o primeiro curso de uma entidade oficial de esporte do Brasil, que é a do Comitê Brasileiro de Clubes, né? E a qual você vai participar com a gente. Então eu vim hoje em público para chamar a atenção dessa turma, para a gente se reunir e começar a estudar a formação esportiva. Isso é e legal, você estará conosco, professor, né? que quando a gente fez aquele primeiro curso de extensão, várias pessoas perguntaram se seria uma pós-graduação, né? Então Sim. tivemos um upgrade aí, muito feliz que evoluímos agora para um curso, né, de uma formação lato sensu. Professora, eu vou te contar uma novidade. Já que você entrou, vai ser novidade. Era um segredo, mas vai para todo mundo. Após o curso nosso de treinamento esportivo, o CBC está anunciando a possibilidade de levar essa turma que passar por esse curso para alguns estágios no exterior. E ainda mais, ao retorno deles, nós estamos preparando o Master, o primeiro mestrado em treinamento esportivo na infância e adolescência. Então é uma novidade para todo mundo. Uau, sensacional, sensacional. A gente vai poder acompanhar nossos alunos para o exterior? Nós vamos dar um jeito. Se você se comportar bem, você vai. Ó, você é Danhara. Também, então, vai para o exterior. Você é Danhara, vai ser a líder da gente. Vocês duas vão ser a líder da gente. É muito chique, gente. Que bom, hein? Que bom. Viu, pessoal? Quero agradecer, viu, a presença de vocês aí. E olha, para o pessoal que está nos assistindo, tá aí dois grandes professores, profissionais de altíssimo nível. O professor Valdomiro, da Federal, e a professora Daniele, que é das Forças Armadas. É uma estudiosa aí de altíssimo nível nessa área que nós chamamos do recovery, na área da tecnologia do esporte. E estarão com a gente no curso de pós-graduação, tá bom? Obrigado, gente. Bom final de semana para vocês, viu? Obrigada. Uma honra fazer parte dessa equipe. Um abraço. Tchau, tchau. Bom, quais são as perguntas para a gente caminhar para o encerramento da nossa live, não cansar essa turma toda? Certo. Rapidamente, tá? Vamos lá. Espera, só um pouquinho. Olha. Quanto tá a pós-graduação? Olha, sou muito ruim nessas coisas, mas até dia 31, eu vi ali no site que existe um desconto, que tem uma promoção lá no site, né? O site está aqui atrás de mim, mas vocês vão entrar aí, eu vou passar o endereço. A pós-graduação vai acontecer em um ano, em 12 meses. Em 13 meses, na verdade. Então, tem uma matrícula e mais 13 meses, são 14 prestações. Ela custa, no total, R$ 2.963, tá? Ela será online, mas as aulas serão ao vivo, tá? Não são aulas gravadas. E nós vamos colocar à disposição de vocês na plataforma de ensino muito material. Livros, artigos, tá? De todo o corpo docente que vai participar e também materiais do exterior. Pessoal, só uma dúvida. As aulas são ao vivo, mas ficam gravadas? As aulas são ao vivo, elas ficarão gravadas durante um tempo. Mas a nossa preocupação, a nossa sugestão é que vocês assistam essas aulas ao vivo para poder ter troca com os professores. Tá? E elas vão acontecer 2 vezes por semana, normalmente na terça e quinta noite. Tá? Porque aí à noite fica mais fácil de vocês participarem. Qual horário? Ela vai acontecer das 19 horas às 22h30, 2 vezes por semana. Daqui 30 dias nós iniciamos após. Tá? Certo. É 100% EAD, professor? Tem um workshop ali como conteúdo? Esse workshop também é online? Durante a pós-graduação, nós vamos anunciando para vocês, porque isso ainda não foi possível, mas o que nós queremos é vai ter os workshops online e presencialmente nós vamos tentar fazer encontros nos eventos do Comitê Brasileiro de Clubes. Então, isso durante a pós-graduação nós vamos trabalhando. O que nos facilitou dessa maneira é que a gente quis convidar alguns estudiosos internacionais que vão falar com vocês em espanhol. Quando for em inglês, a gente vai fazer a tradução para vocês e assim sucessivamente. Mas nas aulas ao vivo. Vão ficar gravadas
por mais uma semana, 2, para aqueles que perderam a aula poder ter acesso. Ok? Certo. O que mais? Uma das dúvidas era de quem são os professores, mas já foi pouco falado por Os aqui. professores, pessoal, no nosso país, existem professores maravilhosos, muitos. O que nós vamos fazer é convidar as pessoas com maior publicação, com maior destaque, e aos poucos a gente vai convidando os grandes especialistas aí do país na área da infância e adolescência. Nós vamos pegar pesado no desenvolvimento biológico, na maturação, tá? No desenvolvimento motor e, claro, metodologia do treino, né? Legal. Conteúdo abordado também já foi citado por aqui. Você quer destacar mais alguma coisa? Eu acho que, pessoal, por ser uma pós-graduação de infância e adolescência, né, eu acho que ela já é diferente, né? Ela já é bastante diferente. Mas as áreas das ciências humanas nós não podemos deixar de fora. Hoje, um treinador precisa ter uma formação muito grande nessa área das ciências humanas. Outra área que a gente vai apertar bastante é a área das ciências biológicas. Nós precisamos conhecer esse desenvolvimento biológico do corpo humano. A área das ciências exatas, estatística, matemática, modelagem, né, para que a gente possa realmente construir metodologias. A área das ciências tecnológicas, o treinamento esportivo, os princípios, as leis do treino estarão presentes. Evidentemente que vamos falar um pouquinho sobre metodologia científica para que a gente possa aprender a fazer uma leitura de um artigo mais rápido, que a gente se informe com mais rapidez sobre tudo que está acontecendo no mundo. É mais ou menos esse o tom dessa pós-graduação, tá bom? Mais alguma coisa? Preço de lançamento vai até dia 31. à meia-noite. Depois vai pagar mais caro e vai ficar de fora se não fizer logo, tá bom? E nós temos um Antônio, limite também de pessoas para participar disso aí. Sim, Antônio, sim. ó, nós precisamos, você, o professor João Borim, já gravamos as lives, já está sendo divulgado. Nós precisamos de uma live da Daniele, ó, Dani Mello. As mulheres. Tá bom. Vambora, só As marcar. mulheres. Já falei que vocês é convocação, vocês não pedem, vocês convocam. As mulheres treinadoras estão em uma evolução constante, onde a gente está andando e está muito bom, gente. Ó, Legal. mulherada, parabéns para vocês, viu? Competente, estudiosa e gostam do negócio. E outra coisa, Emílio, nós temos um bloco na pós-graduação que vamos falar só sobre o exercício, o esporte da mulher. Vamos falar desse gênero feminino, tá bom? Excelente. Professor Valdomiro, professora Daniele, querem deixar um recadinho final? Claro, dá espaço para falar, a gente fala. Boa. Anda. Bom, primeiro é uma honra fazer parte desse time, dessa super equipe. Como eu botei aqui escrito Dream Team, é uma honra fazer parte disso. Desculpa se eu ter entrado agora, eu estava trabalhando, avaliando uma atleta, exatamente com toda essa tecnologia que a gente conversa tanto, que a gente vai conversar. Então, fico aqui o meu convite para vocês, né, para divulgar, para passar e compartilhar essa live com um monte de gente. Eu tenho certeza que vai ser um conteúdo bem inovador e que a gente vai estar trazendo o que tem de mais diferente na tecnologia e nas ciências do esporte para vocês. Então, sejam muito bem-vindos. Boa, professora. Boa. Maravilha, querido. Você com a gente aqui é só engrandecer o curso. E eu queria também agradecer, além das falas do professor Antônio, né, toda essa forma didática pedagógica que ele passou para todo mundo, e a gente vai estender isso depois durante o curso, mas também agradecer ao trabalho da Danhara aí, viu, Danhara? Você está nos ajudando bastante, viu, querida? Muito obrigado por você estar agregada a nós aí, tá bom? Que isso, No mais é isso. Muita saúde e felicidade para todos e muito esporte. Gente, então nós estamos encerrando, tá? Só mostrando para vocês, esse é o folder que nós fizemos. Por acaso aqui destacamos o professor Antônio Carlos e o professor Valdomiro. Mas está aí a pós-graduação. Vai para o nosso site, tá? O site é st.esp.br. Entra aí, faça sua inscrição e depois você vai ver o que você vai fazer. Os valores são baixos, é o valor de um jantar. Você vai deixar de fazer um jantar aí por mês para investir no seu conhecimento, investir nessa relação que nós queremos criar do treinamento esportivo na infância e adolescência. O nosso país requer de especialistas
que conheça de esporte na infância e adolescência, porque todo mundo quer saber do alto rendimento e esquecemos do principal, da menina dos olhos, do nosso ouro, que são as crianças. Então, eu encerro por aqui muito feliz pela participação de todos vocês, meus colegas, e que vocês multipliquem isso, que vocês propaguem isso para outros colegas, e a gente forma um bando grande aí de professores especialistas em treinamento esportivo da infância. Então, estou despedindo de vocês aí. Tá? Desejo um final de semana extraordinário. Obrigado, viu? Até a próxima live. Espero vocês lá no curso. Um abraço. Tchau.